no YouTube? Agora. Então vamos começar a nossa live de hoje invocando o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então sejam todos muito bem-vindos. O tema da nossa live de hoje é como discernir a vontade de Deus. Como eu falei, esse é um tema que vocês escolheram, né, na pesquisa que eu fiz, pedi para vocês sugerirem, e vocês escolheram, vocês votaram nesse tema, que eu acho realmente de suma importância para a nossa vida. Na verdade, no fundo, é a única coisa que importa, né? Essa única coisa que importa na verdade, não é nem discernir a vontade de Deus, mas é fazer a vontade de Deus, né? Porque tem gente que sabe qual é a vontade de Deus, mas não faz, né? Então, não só discernir, mas fazer a vontade do Senhor, né? Então, isso é muito importante. Então, como eu falei, o tema da nossa live é como discernir a vontade de Deus. E eu estava dizendo que essa é a coisa mais importante, se não é a única coisa que importa na nossa vida cristã, saber qual é a vontade de Deus. Não só saber qual é a vontade de Deus, né? Mas cumprir a vontade de Deus. Por que a gente quer saber a vontade de Deus? Né? Para quê? É curiosidade? Não, a gente quer saber a vontade de Deus para cumpri-la. Porque, veja, muita gente sabe qual é a vontade de Deus. Muita gente. E, na verdade, a grosso modo, né, de modo natural, eu poderia dizer que, das coisas que se referem à natureza, todos sabem a vontade de Deus, embora não saibam que aquela é a vontade de Deus, né? Por exemplo, aquilo que se refere aos 10 mandamentos. Então, não matar, né, não roubar, não fazer o mal ao próximo. Isso está dentro do coração do homem, é natural do homem. Porque foi assim que Deus nos fez, né? Para fazer a sua vontade, para cumprir a sua vontade. Então, dentro do homem existe um anseio, dentro da sua alma, né? A sua alma, ela tem um anseio pela eternidade, pela santidade, né? Pela bondade, pelo bem. Mas esse anseio pelo bem, esse desejo do bem, ele é obscurecido pelo pecado, pelos enganos do mundo e tantas outras coisas, né? Esse não é um assunto, bom, esse é o assunto, mas não está tão diretamente ligado. E é claro que esse atrapalho, né, digamos assim, não dá tanta clareza para o homem descobrir qual é a vontade de Deus. Mas a grosso modo, é isso que eu estou querendo dizer, né? A grosso modo, o homem sabe o que Deus quer. Repito, mesmo que não saiba que é Deus que quer, mas ele sente esse apelo na sua alma pelo bem. Então, o desejo do bem, ele é inerente à alma do homem. Vocês que estão aqui no Instagram, vocês estão vendo o título que está ali em cima? Como discernir a vontade de Deus? Vocês estão vendo? Não sei se está dando para ver. Então, vamos lá. O que eu estou dizendo, o que eu estou explicando para vocês é o seguinte, que não é simplesmente saber a vontade de Deus, mas saber para cumpri-la. Eu quero cumprir com a vontade de Deus. Eu quero fazer esta vontade santíssima de nosso Senhor. E aqui é que entra uma questão muito importante que a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, tá? O que é, qual é a questão? A questão é que parece que a vontade de Deus é muito difícil da gente saber.
Já passou isso pela sua cabeça? Que a vontade de Deus é muito difícil. Passou pela sua cabeça? Diz aí nos comentários se já passou pela sua cabeça. A vontade de Deus é muito... Nossa, estou lutando para saber qual é a vontade de Deus há anos e não consigo. Será que a vontade de Deus é difícil? Ou será que você precisa ter coragem de cumpri-la, né? Então, aqui nós vamos entrar em alguns problemas da consciência. Eu sempre falo que existem dois extremos. Existe o extremo daqueles que não estão nem aí para fazer a vontade de Deus. Então é aquela consciência laxa, relaxada, não está nem aí para fazer a vontade de Deus. Então, quer saber, na verdade, é da sua vontade. Esse é o pecado original. Deus disse, não comereis do fruto da árvore que está no meio do jardim. Mas pensando bem, eu acho que Deus está errado. Eu vou comer. Né? Todo pecado, repito, né? Todo pecado não querer fazer a vontade de Deus e fazer a minha vontade. Então, eu sei qual é a vontade de Deus, Deus me mostra a sua vontade, mas eu não quero. Então, a pessoa com a consciência relaxada, ela, sim, ela tem noção da vontade de Deus. Ela sente no profundo da sua alma, ou ela sabe pelos ensinamentos da igreja, por aquilo que lhe foi ensinado e por aquilo que ela observa, né, porque ela é uma pessoa normal, ela sabe o que é o bem e qual é o mal. Mas, na verdade, ela não está interessada em cumprir o bem. Ela quer fazer aquilo que lhe satisfaz. Aquilo que satisfaz a sua própria vontade. Então, a vontade é obscurecida, ela é viciada. Então, ela deseja fazer somente a sua vontade. Então, a consciência relaxada é essa. A pessoa, ela não está interessada em fazer a vontade de Deus, embora saiba. E atenção, senhores, atenção, senhores de consciência laxa. Muitas pessoas são culpadas por não saber. Como assim, padre? Eu não sei, sou culpado. Vou explicar. Você é culpado quando você negligencia voluntariamente. Eu nem quero nem saber o que Deus quer. Não quero nem saber o que a igreja ensina. Não estou interessado. Então, voluntariamente, a pessoa ignora os pontos básicos da fé porque ela não quis saber, ela não quis se informar, ela não quis estudar o catecismo, ela não quis. Então, ela se torna o que nós chamamos, na moral, de ignorância culposa. Sem querer, querendo. Quis não querer saber. Né? Então, voluntariamente, a pessoa não quis saber, não quis se informar, não se interessou. Embora soubesse que se interessasse, ela encontraria a verdade que ela deveria seguir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Existe uma ignorância culposa. Então, as pessoas de consciência relaxada, depois elas não podem chegar diante do juízo de Deus e dizer, eu não sabia. Não, você não soube porque você não quis. Você teve chances infinitas de saber, mas você nunca quis ouvir um sermão, você nunca quis ler o catecismo, você nunca atendeu um convite, escutou uma pessoa, procurou se informar, não quis se informar sobre o que é o certo. Eu sou culpado se eu não quero me informar o que é o certo. Entendeu? Eu não quero saber. Então, não me interessa saber, não me interessa saber o que a igreja pensa, não estou nem aí. Entende? Então, esse é um problema da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, elas ignoram por livre e espontânea vontade o que Deus quer. Né? Então, ignoram o bem que deve fazer, enquanto que esse é um impulso natural da alma.
um impulso para o bem, mas a pessoa, ela quer apenas se satisfazer, né? A sua vontade. Se ela tivesse honestidade, honestidade intelectual, honestidade moral, o que ela ia fazer? Perguntar, mas será que isso daqui é certo? Será que isso daqui é errado? O que é que Deus quer que eu faça? O que queres que eu faça, Senhor? O que queres que eu faça? Está entendida essa parte, né? Então, a busca da vontade de Deus na consciência, que tem a doença do relaxamento, né, que é relaxada, talvez tenha sido a sua consciência. Coloca aí, você já passou na sua vida por essa fase em que você não estava nem aí para o que Deus queria? Já passou por isso na sua vida? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Já teve um período da sua vida que você chutou balde, que você ignorou a vontade de Deus, você não estava nem aí? Coloca aí nos comentários para eu ver. Porque isso acontece com muitas pessoas, né? Às vezes acontece na juventude. Olha, a juventude é um momento maravilhoso da nossa vida. Eu sempre vejo jovens como a palavra de Deus vê. O que é que o mundo diz dos jovens? O mundo diz, presta atenção, jovens que estão aqui, ou vocês pais, vocês educadores que estão aqui. O que é que o mundo diz dos jovens? O mundo diz o seguinte: jovens, vocês são fracos, são uma presa fácil. Basta eu mostrar um pouquinho de sexo aqui para vocês, vocês caem feito um patinho. Daqui a pouco vocês são feministas, estão na parada gay, vocês estão viciados em pornografia, vocês são uma presa fácil. Vocês são uns ratinhos, né? Uns ratinhos, umas catitinhas, presa fácil. Isso é o que o mundo pensa de vocês, tá? É o que o mundo pensa de vocês, é o que Satanás quer que vocês pensem. E como o mundo trata vocês. Mas o que é que a palavra de Deus diz? O que é que a Bíblia diz? Abra lá na primeira carta de São João, logo no comecinho, São João diz assim: jovens, jovens, vós sois fortes. Você nunca leu esse versículo na Bíblia? Então o que é que Deus pensa de vocês? Que vocês são fortes. Olha como é o contrário do que o mundo pensa. Né? Vocês são fortes. E mais, São João diz: a palavra de Deus permanece em vós. E vencestes o maligno. Jovens, o que Deus pensa de vocês é o contrário do que o mundo bota na cabeça de vocês. Vocês são uns patinhos, vocês são uns tarados. Desculpe a palavra. Né? A palavra de Deus diz ao contrário. E na prática eu concordo com ele. Lógico, né? Eu concordo com a palavra de Deus porque eu creio na palavra de Deus, porque eu tenho fé, mas eu concordo também na prática. Por experiência. Por quê? Porque foi justamente na juventude que eu deixei tudo, minha casa, minha terra, deixei tudo e fui ser padre. E é justamente na juventude que meninas de 14 anos, 15 anos, se decidem entrar no convento e fazer um voto de celibato. Que jovens entram no mosteiro, que vão para as missões, que fazem votos de pobreza. E aí é ou não é uma força? Enquanto marmanjos já de seus 30, seus 40 anos, estão lá chupando o dedo, não tem coragem de fazer nada mais. Já morreram, enterraram-se já. E os jovens estão dando a vida por Jesus. Tem uma foto linda na internet, meio difícil, não sei se o pessoal da minha equipe aí consegue achar para colocar, em um jovem com um crucifixo na mão, enfrentando a parada gay na Polônia, acho que em Varsóvia. Não por causa da parada gay, claro que a gente tem que ser contra esse tipo de coisa, mas porque estavam profanando, né? Porque não se contentam em mostrar a sua sexualidade, mas fazem questão de ofender a Santa Igreja, ofender Jesus, ofender Nossa Senhora. Ofender. Quantas blasfêmias a gente tem visto, né, ultimamente? Com Nossa Senhora, né, imagens, filmes,
todo tipo de blasfêmia, né? Contra Maria Santíssima. E o meninozinho lá, jovem que nem vocês que estão aqui, ou que nem os filhos de vocês que estão aqui, de 15 anos, se não me engano, foi lá com o crucifixo na mão e disse, aqui vocês não passam não. Tipo de virilidade bastante rara, né? No tempo de hoje. Jovens de 15 anos estão querendo lixar as unhas. Meu filho, pelo amor de Deus, né? Se você tem 15 anos, você está se importando em lixar as unhas? Passar sabonetinho para hidratar a pele? Macho, pelo amor de Deus, tenha vergonha. Tenha vergonha, né? Então, o que acontece? Vou colocar aqui a foto no YouTube para você ver. Você que está no YouTube é um privilegiado, você tem umas interações, né? Então, o que é que acontece? Como era o nome dele? Esqueci o nome dele, mas ficou famoso. O menino foi lá, na macheza mesmo, né? Acaba bom. Então, o que é que acontece? Pode ser que você tenha passado por esta fase em que você não estava nem aí para a vontade de Deus. Tá? Pode ser que você tenha passado por esta fase em que você não estava nem pela vontade de Deus. Ou que você tenha sido como esse jovem aí, segurando um crucifixo enorme, por sinal, e sendo arrastado pela polícia, porque enfrentou a blasfêmia da parada gay, lá da Polônia, né? Os poloneses são massas. Gente, os poloneses é o país mais católico do mundo. A gente fica, né? O Brasil é só em número, gente, que é uma casca de ovo. Internamente é bem podre, né? Porque é cheio de católico fraco, cheio de católico mais ou menos, né? Cheio de católico mais ou menos. Quem está aqui no Insta, depois você entra lá no YouTube, que você vai ver lá na live, você pode só dar uma olhadinha lá, tá bom? Depois, fica aqui no Insta também, não precisa ir para lá no YouTube agora não. Senão você vai acabar se perdendo aí. Então, gente, colocou aqui nos comentários se você já teve na sua vida uma fase que você foi fraco, que você não estava nem aí para a vontade de Deus, que você tinha chutado o balde, né? Então, essa é a... Eu vou postar nos stories, tá bom? Vou postar nos stories. Então, quando acabar aqui a live, eu vou postar a foto lá nos stories, tá? Do Instagram. Então, para quem está no Instagram, vai ver lá nos stories, tá bom? Então, muitos de vocês, né, passaram por essa fase de chutar o balde. Pode ter sido na juventude, né? Por isso que eu falei da juventude, né? Eu fiz esse adendo aqui que eu acho que foi muito importante, né? Não estava nem programado para falar sobre isso, mas eu acho muito importante, porque a gente precisa tirar a máscara, né? Esse tempo aí de máscara, todo mundo, né? Com neurose aí de máscara, né? Eu posto uma foto, eu no meio da natureza, eu pensava, cadê a máscara? Se chato. Enfim, fico se portando com a vida dos outros, né? Então, a Cláudia está dizendo aqui, eu já chutei o balde uma época, me perdi demais. Então, quando a gente faz isso, a gente faz voluntariamente. É o que a gente chama de ignorância culposa. Tanto é que quando a gente se converte, aí o que acontece? Vamos chegar agora no outro extremo, né? Quando a gente se converte, o que é que acontece dentro de nós? Um profundo arrependimento pelos pecados que eu cometi na minha ignorância culposa. Então, gente, esse arrependimento que você tem pelos pecados passados, eles são uma bênção, né? Não é, é muito bom que você se arrependa pelos pecados passados. Tem gente que fica assim, tudo é escrúpulo. Não, se acalma aí, né? É uma graça de Deus que você se arrependa pelos pecados passados. Anote aí no seu caderninho das lives, né? Quando eu falar anote, vai já aparecer ali no YouTube também. É uma graça que você se arrependa
dos pecados passados, do passado, né? Da sua vida. Quando eu falo da sua vida passada, é do passado da sua vida, né? Porque essa expressão não é muito usada em todos os lugares, né? Então, é uma graça arrepender-se dos pecados passados, da época em que você havia chutado o balde, né? Usando essa gíria aí, né? Você estava com essa indiferença para com a vontade de Deus. Então, quando você se converte, o que acontece? Qual é o movimento que acontece na sua vida quando você se converte? Primeiro movimento é o movimento do profundo arrependimento pelo tempo da ignorância. É o profundo arrependimento pelo tempo em que eu estive indiferente à vontade de Deus. E aí você, poxa, como eu pequei contra a castidade, como eu mentia compulsivamente, né? Como eu roubei. E o que acontece? Você percebe que naquele momento que você estava pecando contra a castidade, que você estava roubando no seu trabalho, que você estava mentindo para seus pais, para o seu marido, para sua esposa, você percebe que sim, você sabia que aquilo era pecado. Só que você não estava nem aí. É isso que você percebe. Você percebe que sim, você sabia que aquilo era mentira. Você sabia que aquele pecado contra a castidade, aquilo era vergonhoso. Que se não fosse vergonhoso, você fazia na frente de todo mundo. Você sabia que aquilo era vergonha. Se não fosse vergonha, você não escondia, não fazia escondido. Você sabia que aquela mentira era errada. Por quê? Porque você não queria que ninguém fizesse isso com você. Você sabia que trair era pecado. Você sabia. Só que você não queria dar valor a esta voz lá abafada da consciência. A consciência relaxada, a voz de Deus fala. Você bota a mão assim, você não quer escutar. Mas no fundo, aquela voz está lá gritando dentro do seu coração. Macho, para com isso. Né? Desculpa aí, aqui é a expressão cearense, tá? Macho, para com isso. No fundo, você tinha. Então, quando você se converte, você tem essa... Quando você se converte, você tem esse momento de profundo arrependimento. Esse é o primeiro momento. Se você experimenta a misericórdia de Deus e humildemente aceita a sua fragilidade e se compromete em não pecar mais, mas sabendo da sua fraqueza, né? Tranquilo, então você está caminhando, não está santo, mas você está caminhando para a sua santificação pessoal. Você é um verdadeiro convertido, você é um cristão autêntico. Mas aí o demônio tem o segundo passo, né? E aí é onde entra uma mistura de seu orgulho que não foi curado, você curou várias coisas, seu orgulho que não foi dominado, né? Porque eu falo você curado não é, né? Você fica orgulhoso até o fim da vida. Mas seu orgulho que não foi dominado, misturado, pode estar misturado também, né? É uma das causas com agora me deu um branco, né? Sim, com o demônio, né? Com a ação do demônio. E aí você começa a entrar no looping do escrúpulo. Então, você não se aceita e não se perdoa. Então, você não aceita a sua fraqueza. Então, aí você passa para o outro extremo, a consciência escrupulosa. Eu falei muito no começo da consciência relaxada, né? Aí você se converte, a primeira coisa, você tem um arrependimento profundo. E desse arrependimento profundo, você pode passar a ter uma vida autenticamente cristã, uma vida caminhando para a santidade. Mas pode ser que ali haja
um empecilho. Ali haja uma quebra. Como se o demônio dissesse assim: já que não é mais possível levá-lo para a vida de pecado, eu vou agora fazê-lo sofrer na tentativa de ser santo à força. Então, o escrúpulo, ele vai fazer com que a pessoa se enganche, né? Ela se enganche na sua caminhada para Deus. Então, aí, ela vai procurar fazer, ela vai ficar desesperada, angustiada, para fazer a vontade de Deus nos mínimos detalhes, querendo uma certeza absoluta, matemática, até mesmo extra-humana, do que seria a vontade de Deus. Então, em que sentido? A pessoa vai comer, mas será que é a vontade de Deus eu comer? Termina de almoçar, está satisfeito. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo de uma atitude escrupulosa de querer saber a vontade de Deus, agora de forma, é o oposto do relaxamento, né? Agora de forma escrupulosa. Então, terminou de almoçar, está satisfeito, mas aí vem a sobremesa. Meu Deus, mas será que comer este doce é gula? E aí você entra num looping, né? Sabe o que é looping, né? Que é negócio que vai e volta, vai e volta. Você entra numa neura. Meu Deus, mas eu já estou saciado. Mas aí eu não sabia, mas agora vem uma saladinha com leite moça. Mas agora vem uma cocada, mas agora vem um. Aí você fica desesperado e você, para não voltar ao que era antes, você acaba considerando que aquele simples doce, para você, é um pecado mortal. Você entendeu como é que funciona o escrúpulo? Né? Então você acaba considerando, por não saber qual era a vontade, por querer saber a vontade de Deus, é como se Deus ele tivesse uma regra para tudo na sua vida, né? Então tudo, absolutamente tudo, estaria classificado entre pecado mortal e pecado venial. Não existe uma coisa que seja indiferente, não existe nem sequer a sua liberdade, seu livre-arbítrio, não existe nada que seria mais perfeito ou menos perfeito. Então tudo é classificado na sua consciência, que você tenta desesperadamente saber qual é a vontade de Deus. Então tudo fica classificado como será que é pecado mortal ou será que é pecado venial? Então você fica, o próprio ato de questionar, ele já mostra o problema, né? A doença. Enquanto que antes da sua conversão, você não fazia esses questionamentos e muitas vezes você pecava, simplesmente porque você ignorava esses questionamentos. Então você não questionava nada. Não interessa a vontade de Deus, eu vou fazer a minha vontade. Agora, você questiona demais. Então você quer saber qual é a vontade de Deus em tudo, né? Inclusive se come ou não come um pedacinho de doce depois do almoço, né? Se, sei lá, se é pecado não levantar assim que o despertador toca. Se eu tenho que rezar as Ave Marias pensando em cada palavra que eu estou falando. E por aí vai. Quando eu digo algumas coisas aqui para vocês, vocês se assustam. Vocês que não têm escrúpulos se assustam. Mas quem tem escrúpulos sabe que eu não estou falando uma coisa absurda. Muitas pessoas chegam ao ponto de confessarem antes da missa e não comungarem na missa. Entendeu? O padre estava atendendo a confissão antes da missa, terminou ali a confissão e foi celebrar. E a pessoa não comunga. Por quê? Porque ela acha que da hora que ela confessou até a hora da comunhão, ela pecou. Sendo que ela não pecou coisa nenhuma. Mas ela está tão fixada em saber qual é a vontade de Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo explicar? Ela está tão fixada em saber os
mínimos detalhes, né? Nas minúcias, como se Deus estivesse me vigiando nas minúcias da minha vida. Deus, sim, Ele vê a minha vida. Mas o meu coração, ele tem que estar leve. Né? Ele tem que estar leve. E aí, o fruto disso tudo, que esse é o objetivo do demônio, né? Nos afastar de Deus. Então, o fruto disso tudo é como não dá para viver assim, porque não dá para viver assim. Não dá para viver desse jeito, né? Então, como não dá para viver assim, a pessoa constantemente angustiada em saber se uma coisa é pecado, se não é, se é pecado, se não é, e por via das dúvidas já diz que é, então o que é que acontece? Chega uma hora que a corda arrebenta. Então, a pessoa não aguenta. Quando a pessoa não aguenta, ela volta ao estado de antes. Ah, não. Não é possível ser santo. Não é possível seguir Jesus. Eu não consigo. Realmente, ninguém consegue. Desse jeito aí, ninguém consegue. Desse jeito que você quer viver, ninguém consegue. E aí, ou seja, a pessoa se afasta de Deus de novo. E aí, meu irmão, uma recaída no pecado é muito mais grave. Porque já tendo experimentado da misericórdia de Deus, voltar à vida de pecado é bem mais complicado. Bem mais complicado uma segunda conversão. Mas é possível. É possível. Né? A segunda conversão é possível, sendo que é mais difícil. Então, é por isso que eu tenho batido muito nessa tecla. Acho que também por uma missão que Deus me deu, né? Assim, não foi uma escolha proposital, né? Acho que foi um chamado de Deus, uma missão que Deus me deu, para tentar formar a sua consciência, né? Para tentar lhe ensinar a caminhar para a santidade sem cair nos extremos, né? De modo tranquilo, de modo humilde, de modo consciente, né? Para que você caminhe para Deus com passos firmes e não vacilantes. Vacilando seja para um lado, seja para o outro, seja para um extremo, seja para o outro, mas de forma tranquila e constante. Alimentado com a força da humildade, guiado pela humildade, fortalecido e guiado pela humildade, que é a consciência de quem eu sou. Quem assistiu a live de ontem, né? Quem eu sou e quem és tu, Senhor. Quem é Deus e quem sou eu. Quem é Deus e quem sou eu. Entendeu? Ficou claro aqui para vocês? Podia me dar aqui um feedback? Então, nós estamos aqui na reta final. Eu queria muito, muito contar com a presença de vocês. Próxima segunda-feira, na próxima segunda, quarta e quinta-feira, dia 14, 16 e 17, às 8h30 da noite. Nós vamos fazer uma jornada. Eu vou fazer 3 aulas especiais, especificamente sobre a formação da nossa consciência, que vai ser muito importante se você quer crescer na vida espiritual, se você quer caminhar para Deus, se você quer abandonar a consciência laxa, ou abandonar ou vencer este mal dos escrúpulos. Eu convido você, por favor, faça a sua inscrição. Está aqui no link, na descrição do vídeo, no YouTube. Vou colocar também nos stories do Instagram, na bio do Instagram tem um link também. Você clica nesse botãozinho aí, coloca o seu nome, coloca o seu e-mail, cuidado para não colocar o e-mail errado. Né? Se você quiser, coloca também o seu telefone, ninguém vai ligar para você, pode ter certeza. E se inscreve, né? Quero me inscrever. Clica lá, se inscreve. É muito simples. Depois você vai lá no seu e-mail,
Procura se você recebeu o e-mail de confirmação. Aí você abre e confirma lá. Tem lá um botão para você clicar. Eu acredito que quem já era inscrito não vai receber esse e-mail, não é isso, desenhista? Então, algumas pessoas não estão. Ah, padre, eu não estou achando o e-mail de confirmação. Provavelmente porque você já tinha se inscrito antes, na semana sem escrúpulos do começo do ano. Se você já tinha feito aquela inscrição antes, pode ser que você não receba, mas, por via das dúvidas, você vai se inscrever, todo mundo, mesmo que você já tenha sido inscrito antes, porque pode ser que o seu e-mail tenha se perdido. Então, procura na caixa de spam, procura na caixa de promoções o e-mail de confirmação da inscrição, tá bom? Vou repetir pela enésima vez, né? Por que eu quero que vocês se inscrevam? Porque essas aulas elas vão ser fechadas, não vão ser públicas, como você está vendo aqui no Instagram, no YouTube. Eu vou mandar por e-mail um link para você assistir a aula. Ô padre, mas eu não vou poder, não posso na quarta, ou eu não posso na segunda, ou esse horário eu não posso, eu só poderia se fosse mais cedo, então eu só posso mais tarde. Não se preocupe. Se você puder estar ao vivo, você vai participar ao vivo, poder fazer perguntas e tudo. Mas se você acontecer alguma coisa que você não pode assistir ao vivo, então você vai poder, pelo mesmo link que eu te mandei pelo e-mail, você vai poder ver o replay. Entendeu? Então vai estar lá o replay. Certo? Entendido? Assim mesmo, quando eu acabar aqui a live não vai ficar gravada, as pessoas vão ver, né? Talvez tenha pessoas que estão vendo agora já a gravação, né? Então vai ficar o replay, só que não vai ser público, vai ser só pelo link. Tá bom? Entendido isso aí? Então espero você lá. Convide outras pessoas, né? Então se você conhece alguém que é meio não sabe direito o que é pecado, é meio atormentado com maus pensamentos, não sabe direito se está pecando grave, se não está, às vezes mistura as coisas, às vezes engole um boi e filtra um mosquito. Então você manda o link para a pessoa também se inscrever, tá? Manda o link para a pessoa se inscrever. E a gente vai mandar e-mails para vocês. Aí você tem que ficar atento ao seu e-mail, que o link vai chegar por e-mail, tá bom? Combinado? Então vamos receber agora a bênção de Deus. Não sei se eu estou esquecendo algum aviso, acho que não, né? O padre adora dar aviso no final, né? Já viram isso? Que faz parte, parece que faz parte do sacerdócio, dar aviso no final. Combinadíssimo. Então tá bom. Então vamos lá. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco e com teu espírito. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sua Mãe Maria Santíssima. Fique com Deus e Nossa Senhora.